Bom, senhor presidente, quero saudar todos os meus pares aqui, deputados, senadores, saudar aqui a nossa testemunha, a mesa, testemunha, não, nosso depoente, e dizer de antemão, ministro Onyx, que eu vou deixar que Vossa Excelência faça as considerações que achar conveniente ao final da fala, para ganhar um pouco de tempo aqui. Eu tenho tido cuidado de primeiro observar o que está sendo dito, né? Avaliar, ver se há alguma situação nova. Essa é a 23ª reunião, senhor? 23ª reunião. E nós temos aqui quase 30 mil pessoas assistindo ao vivo no YouTube do Senado da República. O que mostra que são aposentados, na sua grande maioria, interessados no que está acontecendo aqui. E eu acho muito importante o trabalho que está sendo feito pelo relator, porque apesar da disputa política, ele tem tido cuidado de buscar dados. E está construindo um relatório vigoroso, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao contrário do que tossem e esperam, essa CPI não terá pizza no final. E eu preciso fazer um registro. O então deputado e hoje ministro, porque quem é ministro leva esse título, né? Onyx Lorenzoni, foi, ao longo do nosso conhecimento e relacionamento, sempre uma referência, tá? De sobriedade, de bem exercer a administração pública, de fazer o seu melhor, de ter espírito público. E Vossa Excelência dá aqui um show de conhecimento e de segurança. E quem não deve, ministro, não teme. Vossa Excelência de cabeça erguida, às vezes um pouco exasperado pela forma como rotulado por aqueles que fazem parte hoje do governo, né? De algumas formas até meio desqualificantes, tem a justa indignação de um cidadão de bem. E Vossa Excelência veio aqui com o intuito de contribuir e está aqui, como foi dito pelos que me antecederam, de cabeça erguida, sem habeas corpus, respondendo tranquilamente a todas as indagações que lhes são dirigidas. Mas eu queria chamar a atenção àqueles que estão nos acompanhando e aos nossos pares, porque mudou a narrativa do PT. Eis que muda a narrativa do PT na 23ª reunião. Silêncio, por favor, na sala, senhor. É importante, porque isso é uma novidade. Eu estava até achando meio monótono na conversa do PT. Mudou, presidente, mudou. Foi dito aqui, 5 ou 6 reuniões, que o ovo da serpente era a mudança feita em 2016, quando se permitiu que as associações sem carta sindical, coloca a primeira na tela, por gentileza, pudessem entrar no jogo das associações, receber recursos associativos. Bem, pois muito bem. Agora o discurso é outro. Agora é o decreto feito em decreto 10.537, que foi feito em 2020, e esse decreto permite a cobrança de pensionistas e de outras associações. Bom, cobrança de pensionista desde 1994 é possível, senhores. Não há novidade, vou provar aqui. Eles falam que a revalidação foi colocada por terra pelo presidente Bolsonaro. Aqueles que nos ouvem, de novo aqui, professor Marinho, nunca houve revalidação de cadastro, nunca. E o PT governou antes desse processo, 14 anos, e agora tem mais 3 anos, e até agora não fez, está no governo. Então o PT se omitiu, prevaricou, ele nunca fez. Quem apresentou um projeto nesse sentido foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o primeiro projeto que tratava da administração no seu governo, dia 18 de janeiro. Aí está a carta sindical, o ovo da serpente, o pedido da Conafé, e olha quem foi quem deu a procuração. O senhor Alexandre Antônio Stefanuto, aquele que veio aqui que disse que era progressista, mas volta à tela anterior, por favor. Zé Carlos, Carlos Vera, Paulo Paim, Bongazzi, Zé Neto, Paulo Rocha, exemplos de algumas emendas que foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores contra a revalidação. Olha, eu acho que a história ela é interessante porque ela preserva essas pegadas, né? Então, não só trabalharam contra a revalidação, como votaram contra todo o escopo da medida antifraude. Ou queriam manter a fraude, ou queriam manter a boquinha desse sindicalismo pelego que existe no Brasil desde 1943, da República Sindical. Agora pode passar. Alexandre Stefanuto, que foi defendido aqui pelos parlamentares do PT. Está aí. É o ovo da serpente que mudou. Passa a próxima tela. Aqui a prova, senhores. Esse extrato é de fevereiro de 2021. Eu vou manter aqui, depois vocês podem disponibilizar para os outros parlamentares, porque eles vão ter que inventar uma outra moda, uma outra narrativa na próxima reunião.
Está ali, ó, pensão por morte. O primeiro, o segundo, o terceiro e o 21º. Tem quase 150 mil associados da CONTAG, que contribuíam, 150 mil associados da CONTAG, que contribuíam como pensionistas. A CONTAG transgrediu a lei? A CONTAG prevaricou? A CONTAG assaltou os pensionistas porque cobrou deles uma associação indevida? Não, senhores. Já era permitido desde 1994. É bom vocês mudarem a narrativa na próxima reunião. Passa a próxima. Estão fazendo comparação ética entre os dois governos. Está aí o legado do PT, ó. 2004, escândalo dos bingos, mensalão, aloprados, palote, Operação Porto Seguro, Valec Danite, Erenice Guerra, convênios irregulares, Lava Jato, fundo de pensão e agora INSS. Aí faz comparação ética com o nosso governo. Um governo que não roubou nem deixou roubar. Passa. O presidente, pode passar a próxima. Eu vou parar aqui e vou falar rapidamente aqui. Um presidente da República que está sendo condenado, pode ser preso, é verdade, por um pretenso golpe de Estado, um crime político, entre aspas. Um crime político, entre aspas. Vocês sabem por que o presidente Lula estava preso? Não foi por isso. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o que é que mudou na questão do presidente Lula? CEP. Ah, não devia ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Anula, volta tudo atrás. Isso aqui, outra comparação ética importante. A entidade que foi colocada aqui contra o ministro Onyx, o seu filho, o senhor era ministro, seu filho trabalhou numa entidade que recebeu 180 milhões de reais. Verdade. Acontece que o primeiro contrato dele é de outubro de 2020 a abril de 21. O ministro Onyx não era ministro da Previdência. E o segundo é de junho de 2022 a setembro de 23. O ministro Onyx era ex-ministro. Aí qual é a diferença? O ministro Lewandowski dá uma entrevista dizendo o seguinte: não há conflito de interesse o fato do meu filho ser advogado da AMBEC, da SEBAP, que levaram 700 milhões de reais. Essa é a diferença ética entre dois governos. Passa. Mas não se estranha, porque está aqui, esse é um padrão, ó. Marília Góes, Renata Calheiros, Rejane Dias, Aline Peixoto, Onélia Santana, todas têm uma característica e um padrão. São esposas de ministros deste governo que são extremamente competentes e foram indicadas por eles para serem conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Esse é o padrão ético de um governo contra o outro governo. Passa. Se diz que o Onyx recebeu 60 mil aqui de uma doação feita às claras, transparente e declarada. Ok, o ministro já se colocou quais foram as condições. A campanha majoritária, não conhecia todos os doadores, mais de 100, alguém deve ter feito a contribuição a pedido, que quis ajudá-lo. A diferença está ali, ó. Essa foto, esse cidadão da direita aqui, como é o nome dele? Leandro, alguém me ajuda aqui com esse nome? Fonseca. Quem é Leandro Fonseca? A pessoa ligada ao pai do atual ministro Ronei. E o que é que aconteceu aí? 2 meses depois ele recebe 50 mil reais da Prospect. Essa não foi declarada, presidente. Essa não foi às claras. Essa não foi transparente. Mas claro que a gente vai comparar aqui padrões éticos. Passa, por gentileza. Para mim, a coisa mais óbvia foi essa. Eu tomei emprestado de Vossa Excelência, ministro, esse número aqui que eu demonstrei em gráficos. Mas ele fica tão bom de mostrar dessa forma. De 2019, nós tínhamos 2.778.000 descontos associativos. Em 22, quando terminou o governo, tinha 72 mil a menos. Aí fala de explosão no governo de Bolsonaro. No governo de Bolsonaro, 9 ACTs foram retiradas de uso. Mais de 800 mil associações foram retiradas. No governo do PT, foi para 7.491.000. As reclamações que eram 50 mil por ano, 40 mil por ano, aumentaram para 1.500.000 por ano. E o governo do PT disse que eles resolveram o problema. Não resolveram não. Eles foram obrigados a acordar pela ação da justiça em função de uma provocação da imprensa. Bendita imprensa quando faz o seu trabalho de jornalismo investigativo. Então, contra fatos, infelizmente, eu sou obrigado a voltar aqui sempre para falar da mesma coisa, mas dessa vez com a novidade, que o PT mudou o ovo da serpente. Só que mudou errado. Na próxima, certamente, eles vão arranjar uma outra narrativa para ficar mais divertido aqui o trabalho. Obrigado, senhor.